Rádio Bandeirantes. Atenção, emissoras curiosas da Rede Bandeirantes de Rádio, para 3 fatos curiosos que aconteceram em 11 de setembro. No dia 11 de setembro de 1911, foi inaugurado o Teatro Municipal de São Paulo, em estilo neobarroco e inspirado na Ópera de Paris. Nesta data, em 1973, o general Augusto Pinochet deu um golpe militar no Chile, provocando a morte do presidente socialista Salvador Allende. Em 11 de setembro de 2001, 4 aviões foram sequestrados por terroristas nos Estados Unidos. 2 deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, que acabaram desabando. Outro foi jogado contra o Pentágono. Morreram 2.801 pessoas. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Na Rádio Bandeirantes, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Respostas para quase tudo. Assuntos com que você nunca se preocupou. Curiosidades. Respostas para suas dúvidas mais intrigantes. Para questões que ficaram sempre martelando. Responda. Você é curioso? Então fique na companhia de Silvânia Alves e Marcelo Duarte. Hoje é 11 de setembro de 2010, o Você é Curioso está no ar, com aquela meia hora a menos ainda e sem a Silvânia Alves, que continua em férias. Então, para não ficar sozinho aqui, abandonado, já estou com o nosso e-mail aberto, né, para receber muitos e-mails de você, ouvinte, e dessa vez vamos fazer diferente também, vou deixar o Twitter aberto. A gente não faz geralmente isso no programa, que já é tanto e-mail, mas hoje, para me sentir com todo mundo aqui, o Twitter, @Guia dos Curiosos, está aberto, então vou ficar lendo também você que mandar comentários pelo Twitter. Então hoje, bastante participação de todo mundo fazendo o Você é Curioso. Começamos com a abobrinha do dia, notícia que foi retirada do portal de notícias Terra. Abobrinha do dia. Um homem distribuindo dinheiro numa cidade da Baviera, na Alemanha, causou maior rebuliço. Parado na esquina da rua, atenção nome, Rua Alegria, escolhida de propósito, ele pendurou uma placa no pescoço explicando sua filantropia. Não sou desempregado ou sem teto, tenho esposa, estou bem e por isso eu quero lhe dar €1. Uma pessoa que passou pelo homem pensou se tratar de algum tipo de golpe e chamou a polícia. Policiais que foram ao local ficaram surpresos ao descobrir que o homem queria apenas dividir sua alegria por ter se aposentado naquele dia. Após a explicação, o pensionista foi autorizado a continuar com sua comemoração, já que não existe qualquer lei proibindo alguém de dar seu próprio dinheiro a pessoas estranhas. Salomão, você não acha que aqui no Brasil os aposentados poderiam fazer a mesma coisa? Né? No dia da aposentadoria, ficar numa esquina distribuindo dinheiro para as pessoas, né? Feliz da vida, estou aposentado. Você vê que diferença há entre o que lá fora prodigalizam para aposentado e o que nós recebemos aqui, né? Não sei se dá. O aposentado põe e fala assim, olha, eu continuo precisando de dinheiro, se quiser me doem €1, né? Só se for uma recusa, fala, é só isso? Então não quero, vou distribuir. Confira as atrações do Você é Curioso de hoje. Histórias e músicas do grupo Os Cariocas. Os especialistas e mais uma curiosidade sobre pássaros. Na reportagem especial você vai se deliciar com a nova mania do Frozen iogurte. Será que eles são mesmo saudáveis? 5 coisas sobre Malu Mader, Deus Zebra, site curioso, tudo isso e muito mais. O Você é Curioso está no ar com o nosso Deus Zebra? A baleia jubarte é também conhecida como baleia preta, baleia corcunda ou ainda baleia cantora. Os machos medem de 15 a 16 metros e as fêmeas entre 16 a 17. O peso médio é de aproximadamente 40 toneladas. Possuem as costas totalmente negras e a barriga branca. Quando a baleia emerge, sai da água, expulsa o ar de seus pulmões, formando uma nuvem de até 3 metros.
Ao nascer, mede aproximadamente 4 a 4,5 metros e pesa uns 700 quilos. O filhote é amamentado por sua mãe durante 1 ano. O leite é seu único alimento durante os 6 primeiros meses. Os 6 meses seguintes alternam com o alimento que são capazes de capturar sozinhos. Os filhotes abandonam as suas mães no início do 2º ano, quando alcançam aproximadamente os 9 metros de comprimento. Vivem geralmente de 40 a 50 anos. Além de suas acrobacias aquáticas, as jubartes são conhecidas por seus longos e complexos cantos musicais. Emitem durante horas ou até dias padrões de notas graves que variam muito repetindo sequências de forma coerente e bem organizada. As baleias somente cantam durante o período de acasalamento. Por isso, supõe-se que as canções têm a finalidade de atrair parceiros. Um fato interessante é que a canção própria de cada baleia evolui lentamente durante sua vida e nunca volta a uma sequência de notas já cantada, mesmo anos depois. A baleia jubarte pode ser vista em todos os oceanos. Percorrem distâncias de mais de 25 mil quilômetros ao ano. É um recorde entre os mamíferos. As baleias estão presentes nos contos dos marinheiros desde sempre. A jubarte deu, provavelmente, origem aos mitos dos monstros marinhos e dos cantos das sereias. E esta semana, né, já que estamos falando do reino animal, o presidente Lula deu uma declaração usando uma metáfora animal, né? Não sei se você ouviu, mas você ouve de novo aqui no Você é Curioso. Hoje o Brasil respeita os Estados Unidos, hoje o Brasil respeita a Europa, mas hoje o Brasil é dono do seu nariz, anda de cabeça erguida. A gente ia brigar com os Estados Unidos e viu pra gente, não vai brigar com os Estados Unidos, eles são muito grandes, vai brigar com a Europa, eles são muito grandes. O elefante é daquele tamanhão, a tromba do elefante vale uns 10 ratos, mas coloca um ratinho perto do elefante pra ver como o bicho tem medo e se borra. Então, né, o presidente Lula falou que o elefante se borra de medo do ratinho. Para tirar essa dúvida, nós perguntamos ao biólogo Guilherme Domenichelli. O elefante tem mesmo medo de rato, hein, Guilherme? Na verdade, os elefantes não têm medo de rato. Isso é uma lenda, né? A lenda diz que quando o elefante vê um rato, a gente vê isso até em desenho animado, ele sai correndo e tal, fica com pavor. Um elefante enorme, de até 7 toneladas, tem medo de um ratinho pequeno. Mas é uma lenda realmente. Segundo a lenda, quando o elefante dorme, o rato pode entrar pela tromba ou roer a pata do elefante, por isso que ele tem esse pavor. Mas não tem, não. Um ratinho, né, chega perto do elefante, ele pode pisar e esmagar o rato sem nenhum problema. É lógico, se ele encontrar no meio da natureza um rato tal, ele evita, porque se um rato morder a pata dele, pode infeccionar tal. Mas aquele pavor que a gente vê, isso não existe. Elefante não tem medo de rato. Tô bem, aqui a gente não deixa nenhuma dúvida no ar, né? Tudo resolvido. E olha, a coisa do Twitter tá funcionando. O @batata64 já escreveu dando um bom dia, pediu o e-mail do programa rbnoar@band.com.br. O Degodói tá querendo, aqui diz, né, que só se distribui dinheiro entre os políticos. O Glauber DX Brasil com Z, diz que tem um site curioso, é o www.netfontes.com.br para quem gosta de tipos de letras curiosas. Então você participa hoje por e-mail ou participa pelo Twitter, @Guia dos Curiosos. Nós vamos fazer uma paradinha e voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Você é Curioso está de volta, então mensagens por e-mail aqui do Renato Magrini de Souza, a Silvânia volta dia 25, viu, Renato? O Ari Barbosa de Melo, o Sérgio Sarti, escrevendo de Milão, na Itália, e pelo Twitter, o @Guia dos Curiosos, o Sérgio Serrato manda um beijo pra filha dele, a Rafaela, parabéns pelo programa, adoro as curiosidades. O Maurício Fama está ouvindo pela internet de Fama, Minas Gerais, todo mundo participando com a gente e participando do nosso teste.
Essa é pra gente anotar na agenda na próxima segunda-feira, dia 13, no Sesc Carmo, na Rua do Carmo 147, do lado da Praça da Sé, às 19 horas, uma apresentação imperdível do grupo Os Cariocas, né? Um grupo formado no Rio de Janeiro em 1942. E o único remanescente dessa formação inicial é o maestro Severino Filho, que cuida dos arranjos, é a primeira voz e o piano, e que está com a gente aqui no Você é Curioso de hoje. Bom dia, maestro Severino. Bom dia, Marcelo. Olha, é um prazer estar falando com vocês da Bandeirantes e do programa Você é Curioso. Estou à disposição de vocês. Mas o conjunto começou mesmo em 1946. E estou aí até hoje, agora na 9ª formação do conjunto. Anos 40 era uma década que estavam despontando esses conjuntos vocais, né? A gente falava muito do mesmo. Bando da Lua, os Quatro Asas e um Coringa. Essa era a inspiração, era entrar nessa onda também, Severino? É que nós entramos nessa onda, inclusive aí em São Paulo tinha um conjunto muito bom, os titulares do Ritmos. Eles, todos 6 tinham deficiência visual, né? Eram nossos amigos. Então nós entramos assim com um estilo um pouco diferente, né? Botando o falsete como se fosse uma voz feminina. Mas era a época dos conjuntos vocais, compreendeu? E foi uma criação do seu irmão, né? O Ismael Neto? Ismael Neto, foi ele que era o arranjador e fazia a primeira voz. Éramos quinteto na época. E por que os Cariocas, né? Que era um nome um pouco diferente do que os outros faziam, né? Pois é. Os titulares, o bando, os anjos. Namorada da Lua, Diabos do Céu, teve um conjunto com esse nome. Aí meu irmão falou assim, mano, por que a gente não põe os Cariocas? Eu logo assenti e falei, maravilhoso. Que a família de vocês era do Pará, né? Exatamente. Ele e eu somos paraenses. Vocês nasceram no Pará também? No Pará. Ele saiu de lá com 5 anos e eu com 3 anos. Quer dizer, praticamente carioca, né? E como ficou o repertório de vocês já nesse início, Severino? Nós cantávamos muitas músicas americanas, sambas, canções, até baião, na Rádio Nacional, né? Porque na Rádio Nacional tinha aquele programa 1 Milhão de Melodias, o Radamés Inhata era o maestro, e toda semana nós tínhamos de fazer um arranjo diferente. Cantamos com o Lúcio Alves, cantamos com o Dick Farney, com o Marlene, com o Bembirinha Borba. Foi uma época maravilhosa, viu? Bom, e vocês aí sofreram o primeiro baque do grupo, foi a morte justamente do Ismael, né? Foi, exatamente. Aí a nossa irmã, Hortência, ela já cantava num coral que eu tinha para gravações, que naquela época se gravava muito. Ela sabia o repertório praticamente todo do conjunto, e se paramos 1 mês, 2 meses, aí recomeçamos na Rádio Nacional, né? E como era esse período dos programas de rádio, né? A gente tá falando de um período que o rádio é o que a televisão é hoje. Exatamente. Talvez até pouco melhor, porque não tem nenhuma televisão que tenha o que a Rádio Nacional teve, 3 orquestras, como você. Radamés Inhata, Nírio Panicali, Léo Perac, a Tupi tinha a orquestra do Cipó, e tudo. Foi uma época muito boa. Você falou desse programa, né, do Radamés, que era 1 Milhão de Melodias, era no teatro com a orquestra ao vivo? Como é? Não, era na Rádio Nacional, que lá tinha um auditório. E auditório tinha um vidro que separava o auditório do estúdio. A orquestra com 60 figuras, é uma coisa maravilhosa, compreendeu? Eu aprendi muito lá. E o público também fazia fila um dia antes para conseguir entrar? Tinha aos sábados o programa do César Denegar, que também fazia muito sucesso, mas já era um programa mais popular, né? E a gente ouve muita história dos ídolos, né? O Calbi conta que as fãs agarravam. É verdade mesmo. Agarrava mesmo, tirava um pedaço de roupa do Calbi. Com a gente eles não agarravam tanto não, mas o conjunto teve muito sucesso na Rádio Nacional, onde nós ficamos de 46, quando o conjunto se iniciou, até ficamos 20 anos.
E como foi a passagem? Você falou dos ritmos americanos, das big bands, e como foi a passagem dos cariocas para a bossa nova? Para a bossa nova nós já cantávamos mesmo músicas brasileiras no estilo moderno. Quando chegou a bossa nova, a passagem foi fácil. Foi só modificar aquela batida que o João Gilberto criou pela batida mais, vamos dizer assim, antiquada, né? E para nós não teve dificuldade nenhuma. Tanto é que os compositores vinham nos procurar. Eu morava no Leblon, né? Vinha o Carlos Lira, Tom Jobim, Roberto Menescal e outros, que eles eram compositores e não cantores, compreende? Foi uma época boa. Mas aí vocês eram procurados para acompanhar esses grandes artistas o tempo todo? Ou eles queriam trazer as composições para vocês gravarem? O segundo motivo que você falou, eles iam levar composições para que nós gravássemos. E gravamos demais, né? Depois gravamos muito Marcos Valle também, João Donato e tudo. E aí vocês fizeram discos antológicos na época da Bossa Nova. Que músicas você destacaria? Olha, que a gente não pode deixar de cantar. Essa que está tocando Samba do Avião, A Minha Namorada, Preciso Aprender a Ser Só, Saudando Samba, Berimbau. E Preciso Aprender a Ser Só, são músicas que a gente está apresentando o show, que vamos apresentar, baseado no no mais recente CD dos Cariocas, Nossa Alma Canta, lançamento da Guanabara Records. Mas não podemos deixar e não deixamos de cantar aquelas músicas que marcaram a nossa carreira, né? Como eu acabei de citar. Tem uma história, a gente adora uma curiosidade aqui, né? É o nome do programa até, que eu queria que você contasse quando vocês gravaram uma música chamada Mocambo, Severino. Conta como foi esse episódio. Não, a música não era Mocambo, não. Gravamos na gravadora Mocambo. Uma vez nós estávamos fazendo uma excursão pelo Rio Grande do Norte e em Recife, e lá nós fomos convidados a gravar na gravadora Mocambo, entendeu? E nós não teve nada de mais curioso, foi um convite do diretor da Mocambo que pediu para que nós gravássemos algumas músicas. Que nós passamos por muitas gravadoras, começamos na Continental, depois fomos para Inter, atual Columbia, depois pela Odeon fizemos um disco extra, né? E atualmente nós estamos na Guanabara Records. Severino, a gente vai fazer um intervalo. Eu queria que você continuasse um pouquinho mais na linha com a gente para falar um pouquinho mais dos cariocas e falar como vai ser a apresentação em São Paulo na segunda-feira, tá bom? Tá bom, eu espero. Fica mais um pouquinho aí, nós vamos fazer uma paradinha, nós voltamos daqui a pouquinho com o Severino Filho e os Cariocas. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Você é curioso, está de volta e nós estamos conversando com Severino Filho do grupo Os Cariocas, que se apresenta nesta segunda-feira no Sesc Carmo, na Rua do Carmo 147, ao lado da Praça da Sé, a partir das 19 horas, com ingressos de R$4 a R$16. É a formação atual, né, a 9ª formação do grupo Os Cariocas, o próprio Severino Filho, Fábio Luna de Moraes, Nil Teixeira e Eloy Vicente. Severino, você comentou, né, da 9ª formação dos Cariocas, e nós estamos falando do sucesso todo na Bossa Nova, né? E por uma grande coincidência, essa semana eu revi o filme The Wonders, né, O Sonho Não Acabou, que o Tom Hanks fez, de um grupo que faz muito sucesso, e de repente cada um vai para um lado, né? Depois daquele sucesso todo, cada um tem o seu projeto, e os Cariocas passou por uma experiência assim, né? Foi, exatamente.
O que aconteceu para vocês ficarem tanto tempo longe? Olha, aconteceu que, por exemplo, quando sai um componente do conjunto para você ensaiar um outro, não é fácil não, porque você tem de ver, se saiu um que tinha voz de tenor, tem de entrar um com a voz de outro com a voz de tenor. Mas logo nós refizemos. Eu vou te dar um exemplo. Na 8ª formação, até um mês atrás, um mês e pouco, estava o Pedro, o Fábio Luna não estava o Hernani Castro, entendeu? Mas por motivos particulares ele teve de sair, e aí nós ensaiamos um bocado, principalmente o Nil e o Eloy que ensaiaram o Fábio para botar em forma. Então estamos fazendo agora o 8º ensaio, e para estrear brilhantemente na segunda-feira lá do Sesc do Carmo, né? Mas não é fácil, mas é gostoso, é gratificante. Então, o grande problema é essa coisa do entra e sai integrantes, aí uma hora você fala assim, não, deu uma cansadinha, vamos dar uma parada e depois a gente volta. A parada pequena. A parada maior foi no tempo da Bossa Nova ainda, que nós paramos quase 20 anos, né? Mas depois os pedidos foram tantos que nós tivemos de voltar. Ainda com a formação da Bossa Nova. Eu, na primeira voz, o Badeco na segunda, na terceira voz era o Quartera e na quarta voz de solo Luiz Roberto. Depois o Luiz Roberto faleceu também, né? Entrou Edson Bastos. Antes do Luiz Roberto entrar, tinha minha irmã, mas ela casou, teve filhos e parou. Mas esta é a minha vida, né? É a minha vida. Eu gosto muito de conjunto vocal. E quem teve a iniciativa de fazer a volta? Porque depois de tanto tempo separados, vocês continuaram se falando, teve alguém que falou, olha... O Badeco foi o que insistiu mais. O Badeco é a minha filha, a atriz Lúcia Veríssimo, né? Ela pediram. Aí nós nos reunimos para cantar algumas músicas, estávamos enferrujados, né? Depois reunimos outra vez, aí vimos que dava pé e voltamos no Jazz Mania. E na segunda apresentação no Jazz Mania, foi aí que o Luiz Roberto faleceu, né? Uhum. Foi triste. E aí não bateu aquela sensação de, vamos ter que ensaiar mais uma pessoa de novo? Teve. Um mês parado, entrou o Edson Bastos, que fazia a quarta voz e tocava contrabaixo, né? Depois aí foi entrando outro, entrou o Eloy Vicente, que continua, depois entrou o Nil, que continua, depois o Quartera saiu, que era dos antigos, entrou o Hernani Castro, e agora nós estamos com o Fábio, né? Ótimo elemento. Elemento no bom sentido, né? Tem o ouvinte aqui, o Alexandre Pereira, tá mandando um e-mail dizendo que é muito fã dos Cariocas, que ele vai estar lá segunda-feira obrigado. Com vocês, e ele quer que você conte o encontro dos Cariocas com o maestro Quincy Jones. Já sei. Quer que eu fale agora? Ele quer que você conte isso. Nós estávamos em Porto Rico com a formação da Bossa Nova, e depois eu falei, vamos até Nova York. E nós conhecemos o Geraldo, o Fernando Jacques da Rádio Nacional, e ele trabalhava na ONU. Então ele fez questão, se movimentou, nós fomos cantar no Tonight Show, lá do Johnny Carson, um programa muito... E o sucesso foi de tamanho que 20 dias após nós tivemos de fazer um segundo programa lá. E aí, nesse ínterim, a Philips, aqui no Brasil, e lá era Capital, se não me engano, ele queria lançar um disco dos Carioca. Aí nos encontramos com esse Jones. Aí ele escolheu as músicas que nós não gravamos lá. Foram músicas retiradas do disco. Eles, Sam e Ken, ficaram fãs do conjunto, entendeu? Tem aqui Sônia Regina, que é do bairro de Vila Maria, São Paulo, pergunta essa a gente ia perguntar para vocês qual é o repertório do show de segunda-feira. Deixa eu dizer, como eu falei no princípio, o show está baseado mais ou menos no último CD. Eu não gosto de dizer o último CD, mais recente. É mais recente CD. Nossa Alma Canta, né? Uhum. Aliás, esse título foi até
dado pelo Miele. E vamos cantar essas músicas de sucesso também. Vamos cantar mais 6 músicas do disco e cantar as músicas que marcaram e continuam marcando a nossa carreira. Essa vai ser a base do show. Pequenas histórias serão contadas, né? Histórias rápidas, assim, vai entre uma música e outra. Então conta uma história, só pra gente saber que tipo de história você vai contar lá no show. Uma história, deixa eu ver se... essa não sei se nós vamos contar. Tem uma história quando nós fizemos o show, o encontro, era o Tom, o Vinícius, o João Gilberto, os Cariocas, né? E tinha os músicos Milton Banana e Otávio Bene. Teve um dia que o João Gilberto ficou invocado lá com um acorde, ele e o Tom. Ele foi pro bar ao lado, ele não queria cantar, fazer o som, não. Ele não queria. Precisou o Badeco ir lá, conversar com ele, tudo. Aí ele fez. Pequenas histórias, né? Bom, então vamos fazer o convite novamente da apresentação Os Cariocas, segunda-feira agora, dia 13, no Sesc da Rua do Carmo, 147, a partir das 19 horas, com o Severino Filho, o Fábio Luna de Moraes, o Nil Teixeira e o Eloy Vicente, um espetáculo imperdível. Eu agradeço a participação do Severino Filho aqui no Você é Curioso e sucesso no espetáculo segunda-feira, Severino. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. À disposição de vocês e tá, Bandeirantes, tá? Muito obrigado. Bom show, muito obrigado. Bom final de semana. Obrigado, tchau. E olha, hoje tá funcionando, ninguém me deixou sozinho aqui, né, já que a Silvânia me abandonou. A Nice Salles mandou pelo Twitter, né, @Nice Salles. Trabalhei até as 4 horas da manhã, dormi um pouco e tive que acordar para ouvir o Você é Curioso. Muito obrigado. O Anderson Gobi tá lavando a louça do jantar de ontem, ouvindo Você é Curioso. Então toma cuidado para não quebrar nada, hein? O @Carlos Tellini, muito bom o programa com os cariocas. O Amador na Rede também escreveu pra gente. Já li tudo aqui, agora vamos para um pouco de e-mail também aqui pro pessoal não achar que estou protegendo. Você ouviu no intervalo, né, que a Bandeirantes está apoiando o evento Congresso Saber agora essa semana, e eu vou fazer o convite. Eu estarei me apresentando, fazer uma palestra no dia 17, das 10 ao meio-dia, falando de curiosidade no ensino também. Então você que é professor, que vai participar do Congresso Saber no Centro Imigrantes, dá uma passadinha lá para conversar comigo, dia 17. Então, sexta-feira, das 10 ao meio-dia, falando sobre como usar a curiosidade no ensino. Então, tem muito mais no programa de hoje. Vou ler mais mensagens, tem muita coisa chegando. Quando a Silvânia tá junto, a gente se divide, é mais fácil de ler. Esse monte, ó, já são mais de 60 e-mails chegando aqui. Vou aproveitar o intervalo para separar alguns, mas tem um que eu separei aqui. Do Vanderlei Orozco, o Lobão de São Bernardo do Campo, pedindo para mandar um abraço pro Ari Barbosa de Melo, que fez aniversário dia 9. Então, aí depois ele pergunta uma curiosidade aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver. Tá, Vanderlei? Vamos fazer um intervalo. Vou dar uma olhada nos e-mails, separar mais alguns aqui. O pessoal não fala assim, tá vendo? A Silvânia lê e-mail, você não. Não, vou ler e-mail sim. E olha, gente, o tênis não é o Bamba, viu? Não é o Bamba. É o outro. A gente volta já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Você é curioso, está de volta. Você pode continuar participando do nosso teste. Ângelos, no último dia 5, aos 93 anos, o produtor e roteirista David Dortor. Ele foi produtor do seriado Bonanza. Ele, por sinal, escreveu o roteiro do episódio piloto da série Bonanza, e ele escrevia à noite, porque ele trabalhava durante o dia em outro seriado, era produtor de outro seriado, e usava à noite, né, ficava à noite adentro escrevendo esse primeiro episódio da série. Então, em homenagem a David Dortor, nós vamos ouvir a trilha de abertura de Bonanza.
agora é hora de saber mais sobre um assunto muito especial. 5 coisas curiosas que você precisa saber sobre... A atriz Maria de Lourdes da Silveira Mader, a Malu Mader, faz aniversário amanhã. Ela nasceu no Rio de Janeiro há 44 anos. Fique sabendo agora 5 curiosidades sobre a estrela Malu Mader. Malu Mader estreou na televisão na novela Eu Prometo, em 1983. Mas a popularidade veio com sua participação na série Anos Dourados, em 1986. Ela interpretava a protagonista Lourdinha. Malu casou-se com o músico Tony Bellotto, do grupo Titãs, em 1989. O casal tem 2 filhos, João e Antônio. Em uma entrevista, a atriz declarou que se apaixonou por Tony à primeira vista. Na época, os dois estavam namorando. A atriz Betty Goffman, que namorou o também titã Marcelo Fromer, deu uma forcinha. Ela e Fromer levavam recados da atriz para o músico. Esther Delamare, personagem de Malu Mader em Força de um Desejo, de 1999, era uma prostituta discreta. 2 anos depois, no filme Bellini e a Esfinge, baseado no livro homônimo do seu marido, Malu voltou a interpretar uma garota de programa. Dessa vez, ela encarnou Fátima. Na novela Celebridade de 2004, a vilã Laura, vivida por Cláudia Abreu, aprontou poucas e boas para a produtora Maria Clara, personagem de Malu Mader. Mas ao contrário da passividade comum às mocinhas, Malu não deixou as maldades da inimiga passarem em branco. A pegou de jeito no banheiro de uma casa de shows. Foram 28 tabefes que renderam à novela 67 pontos de audiência. Bom, e como o Antônio Mir também não veio, né, nosso caçador da música perdida, eu falei, não vou deixar esse espaço em branco, né? Vamos procurar uma música perdida. Aliás, o Rui Gonçalves escreveu pra gente, perguntando de um jingle, Rui, já estou encaminhando o seu pedido pro Antônio Mir, porque além de caçar músicas perdidas, ele caça jingles perdidos também. Então, o seu pedido já foi para ele, vai entrar lá na lista e pode ter certeza que ele acha, viu? Ele acha. Então, eu já mandei o seu pedido para ele. O Antônio Carlos da Silva, ouvindo o programa e lavando o banheiro. Boa sorte aí, Antônio Carlos da Silva. Leda Scheiner, também muito obrigado pela mensagem carinhosa pro programa. O Juan Antônio de Santos, São Paulo, super carinhoso com o nosso programa. O Mário Pedro Piccoli, né, manda um beijo pra esposa Cidinha, que faz aniversário na terça-feira, dia 14. Um beijo pra Yasmin, afilhada. Pelo Twitter, o @Guia dos Curiosos, o @Neif com 2 Fs, ouvindo a gente. E não é o que chute também, Neif. Né, você pensa mais um pouquinho, não é o que chute o nosso teste. Então, como o Antônio Mir ganhou folga hoje, ele ganhou folga mesmo, nem tá escrevendo e-mail, nada, nem tá ouvindo o programa hoje, eu fui atrás de uma música de 1985. No embalo de We Are The World, né, uma constelação de artistas brasileiros se reuniu para ajudar as vítimas da seca do Nordeste e gravou Chega de Mágoa. Vamos ver se você identifica alguns dos cantores que participaram dessa gravação. A gente ouve um pedaço agora. Água, dona da vida, ouve essa prece tão comovida. Chega, brinca na fonte, desce do monte, vem como amiga. Quero a noite beber, vamos dar a balança da maré, nela vai, te quero mais toda manhã. Olha essa terra, raça valente, gente sofrida. Chama, tem que ter feira, tem que ter festa. vamos pra vida. Te quero terra pra plantar, Te quero verde, te quero casa pra morar, te quero rede, depois da chuva ao sol da manhã. chega de mágoa, chega de tanto
de Mágoa identificou muitos artistas. O Djalma Antônio Ramos mandou um e-mail pra mim. Marcelo, você está sozinho hoje? Não, eu tô cheio de gente em volta aqui, Djalma, o que tem de e-mail pra ler é uma coisa maravilhosa. Tô feliz, olha, a Débora Conde mandou mensagem linda, muito obrigado. O Ari Barbosa de Melo agradece o amigo, o Lobão, que mandou o parabéns pra ele. Todo mundo aqui, olha, não tô sozinho não, o que tem de gente aqui comigo. Olha, até o Antônio Mir apareceu. O Antônio Mir tá ouvindo também, foi só falar que ele não tava ouvindo. E ele tá aqui mandando que tá ouvindo Você é Curioso, sim, na folga que a gente deu pra ele. Então agora é hora de perguntar para quem realmente entende do assunto. Os especialistas. Então o tema do especialista do mês é pássaros. Pássaros. E o especialista é o ornitólogo, assim, famosíssimo, respeitadíssimo, Johann Dalgas Frisch. E a pergunta é da ouvinte Agnes Pedrosa, da Vila Maria, São Paulo. Por que os pássaros não levam choque quando pousam no fio da rede elétrica? Então vamos à resposta. Se tem um fio que é positivo, eles sentam nele, não tem problema. Outro é negativo, mas na hora o peso das andorinhas é tanto que às vezes o fio um desce e encosta no outro. E aí morrem todas elas, tem os dois fios. Eu tenho visto andorinhas, aqueles bandos de andorinhas, sentam no fio elétrico todinho assim. Depois o outro senta no outro. Mas se dois fios, um toca no outro, aí todos são eletrocutados. Eles têm que pisar no dois fios elétricos, um com o outro, para dar choque. Muito bem, olha, em outubro... Não, você pode continuar participando, porque ainda temos mais 2 perguntas para o ornitólogo Johann Dalgas Frisch. Mais 2 nos dias 18 e 25. Depois, quando mudar o mês, o tema será Expressões da Língua Portuguesa. Então você manda suas perguntas para o soukurioso@band.com.br, soukurioso@band.com.br, e você pode mandar para o Vida Prática, pode mandar sugestões de entrevistas, para o Pergunta do Ouvinte, para os especialistas, para o Mofolândia, para o César Monteiro, para todo mundo, para o Guilherme Domenichelli. Então, soukurioso@band.com.br é o e-mail que nós conferimos durante toda a semana e você pode participar. Deixa eu ler um pouquinho de e-mails, né? Que a Silvânia adora fazer isso e eu vou fazer também. Olha, a Ludmar Gomes Molina, né, sobre o e-mail do Djalma, diz que, para eu não me sentir sozinho na audiência não, que ela tá ligadíssima, ouvindo o programa e fazendo os trabalhos da faculdade. Muito obrigado, Ludmar, pelo carinho, sempre mandando pra gente aqui e-mails. O Paulo de Alfenas, né, falou que agora há pouco, pelo Twitter, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui do Maurício, tá ouvindo em Fama, Minas Gerais. E o Paulo de Alfenas diz, olha, Fama é uma cidade perto aqui de Alfenas, fica uns 20 quilômetros. Vocês mandaram um abraço a um ouvinte dessa cidade. Acontece que aqui no sul de Minas há uma retransmissora da Rádio Bandeirantes que opera em FM na frequência de 89,5. Não sei em qual cidade está situada a retransmissora, mas o sinal da Bandeirantes aqui é muito bom. Então informem ao Maurício para ele ouvir a rádio pelo 89,5. E ele pode ouvir a Band em outros horários também. Muito obrigado, viu, Paulo? Então um abraço a todo mundo aí do sul de Minas ouvindo o programa aqui. Marisa Dodge, de Jundiaí, São Paulo, agente de viagem, que ela e a mãe gostam muito do programa, estão ouvindo a gente, participam do teste. E a mãe, né, quer dar um palpite aqui sobre essa história do elefante ter medo de rato. Então ela diz assim, que o elefante não tem medo de rato, porém ele tem medo de um tipo de formiga que se alimenta de um tipo de árvore da família das acácias. Por quê? Porque ela, como elefante, gostam de comer esse tipo de árvore, mas o elefante come muito mais rapidamente a árvore toda, o que faria falta para as formigas. Então as formigas se defendem invadindo e mordendo a tromba do elefante, tornando insuportável a situação para ele. Então, olha, essa dona Érica que mandou, né, a mãe da Marisa, nós vamos mandar isso pro Guilherme Domenichelli para ele contar essa história direitinho pra gente, né? Porque aqui a gente não fica chutando, a gente não sabe, a gente vai ouvir um especialista que é o Guilherme Domenichelli, que contou a história do elefante e dos ratinhos.
O Carlos Pereira Batata, que escreveu agora há pouco pelo Ponte Pretano Fanático, escreveu pelo Twitter agora. Ele diz: que pena que a Silvana não esteja, pois é muito difícil que eu consiga ouvir o programa ao vivo, mas hoje estou aqui. Este é o programa informativo mais legal que eu conheço. Muito obrigado. As entrevistas são maravilhosas e o formato faz com que se aprenda e se divirta. Essa é a ideia, viu, Carlos? Muito obrigado pela sua participação também. Vou fazer igual a Silvânia, vou falando, deixa o intervalo para depois, vou contando tudo aqui. A Elda Durães, de São Roque, que sempre escreve pra gente. Tem uma dúvida aqui sobre o grupo de Chicago. Vamos também ouvir algum especialista, viu, Elda, para responder a sua pergunta. Pode ficar tranquila. José Aparecido de Oliveira, ele quer saber o que é a ração humana. Né, que você está falando muito hoje de ração humana. Alguma coisa serve para testar apenas cobaias. Não, a ração humana, viu, José Aparecido, é uma mistura de grãos. Tem linhaça, germe de trigo. É uma mistura de grãos mais reforçada. Hoje está se fazendo pão de ração humana ou vitamina. Fica tranquilo que não tem pedaço de unha, pele, não. São só cereais mesmo. Dizem que se comendo um pouco de ração humana te sustenta bastante. Mas fica tranquilo, viu? Não tem problema nenhum. O Tonico Pérez, de São Bernardo do Campo, está sempre na estrada de sábado de manhã ouvindo Você é Curioso. Não perca um programa. E ele quer saber como baixar o programa que o Fanáticos por Futebol fez do centenário do Corinthians. Você tem que ir lá na página do Fanáticos por Futebol, no site da Rádio Bandeirantes. Tinham prometido pra gente e essa semana já estaria no ar. Eu vou até dar uma checada daqui a pouco, viu, Antônio? Muito obrigado pela audiência nos dois programas, no Você é Curioso e no Fanáticos por Futebol. A gente vai fazer mais uma paradinha. Daqui a pouco tem a nossa reportagem especial. Você vai tomar um sorvete com a gente. A gente volta já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Estamos de volta com Você é Curioso. Olha aí, última chance para você participar do nosso teste do ano experimentando as coisas. Então, a gente volta com a degustação dia 25. Tem umas coisas que nós ganhamos na festa do Você é Curioso que não provamos ainda. Então, dia 25, quando ela voltar, eu estou esfregando as mãos aqui e faremos de novo. Então, enquanto isso, né, pra gente não deixar de falar de alguma coisa saborosa, uma nova mania gelada que veio dos Estados Unidos e entrou pelo Rio de Janeiro tomou conta de São Paulo. A repórter Jane Cristina convida você para tomar um frozen iogurte, um sorvete de iogurte. É hora da reportagem especial. Ele caiu nas graças do brasileiro e agora é moda. É azedinho, cremoso e saudável, dizem os fabricantes. Basta checar o tamanho das filas e o número de lojas para confirmar o sucesso dessa nova onda, os sorvetes de iogurte ou o frozen iogurte. O Nayong não imaginava o tamanho que o negócio iria tomar quando resolveu trazer o produto dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, em 2007. Ela diz que não está surpresa com o estouro da sua empresa, a Yogoberry, pois tinha certeza de que não se tratava de uma gelada. Como está fazendo sucesso nos Estados Unidos, porque quando eu experimentei o produto, eu achei o produto maravilhoso. Porque é um frozen yogurt em forma de sorvete, é o iogurte em forma de sorvete, é natural, saudável, não tem gordura, lá estava escrito 0 de gordura, pouca caloria. Falei assim, poxa, um produto gostoso, saboroso, não tem gordura. Falei assim, olha, tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, clima do Rio de Janeiro, clima do Brasil. O frozen iogurte é mais saudável que o sorvete comum, porque tem menos açúcar e 0 gordura, jura a empresária Nayong. Os sabores são natural, chá verde, light e a novidade, chocolate. Então, papel e caneta na mão para anotar a receita do sorvete de iogurte. E a minha irmã Jong, ela é nutricionista da USP e a gente colocou mais isso, mais aquilo, tira isso, tira aquilo. De qualquer maneira, a gente tira um pouquinho mais de açúcar, né, para não ficar muito doce. Então ficou mais assim saudável.
Agora, esse produto é importado, tá? Esse produto nós descobrimos na Itália, é produto italiano. Mas ele vem em pó. Isso. Tudo bem, Unai, mas o que tem mais nessa receita? Mas essas coisas eu não posso falar, tá? A receita eu não posso falar porque tá aparecendo um monte de concorrentes e estão loucos pra saber como é que faz. E você está escondendo essa fórmula 7 chaves. Isso, que nem Coca-Cola. O sorvete é azedinho e o preço também. Custa de 6 a 19 reais, dependendo do tamanho da porção. Fora a cobertura, a balinha, a fruta. Falando em tamanho, cuidado. Nada de se esbaldar de frozen iogurte porque é saudável, diz a nutricionista Adriana Alvarenga. Pelas informações que nós temos a respeito de composição desse sorvete, eles realmente tendem a ser mais saudáveis a partir do momento que eles têm um menor teor de gordura, menor teor de calorias. E normalmente eles indicam que são também produtos que têm um baixo teor de açúcar, né, de sacarose. O grande cuidado que precisa ter em relação a esse tema e esse estímulo ao consumidor é que sim, ele pode fazer substituições ao que ele consome hoje, mas não com o intuito, com o objetivo de aumentar o consumo. Pode parecer estranho. 10 anos atrás, o sorvete de iogurte chegou a ser vendido no Brasil, mas o fracasso foi total. O que será que mudou de lá para cá? A nutricionista Adriana Alvarenga tem uma teoria. Hoje o consumidor ele está mais atento em relação ao tema nutrição e saúde. Mesmo que o paladar do brasileiro ainda seja mais propenso a consumir alimentos ricos em açúcar, por exemplo, muitos desses consumidores começam a tomar consciência de que isso não é bom para a sua saúde e eles começam a aceitar esses novos sabores. Está com água na boca? Espere, porque tem muito mais por aí. Temos 40 sabores para ser lançado, um por mês na Yogoberry. Se você quiser, posso adiantar mês que vem. Vamos lá. É litia. É um sabor diferente, hein? Depois de litia, vai vir, sabe o quê? Não. Papaya, vocês vão saber em primeira mão. Papaya com cacife. E o que mais vem por aí? Vamos lá. Eu não posso falar, não. É segredo, hein? É surpresa. E aí, vai experimentar? Jane, não só experimentei, como fiquei viciado nisso. Agora eu vejo uma dessas de Frozen, eu paro e tomo, né? E uma melhor que a outra. Tem, é lógico, essa que você falou, né? Yogoberry, uma das primeiras. Ela tem o sabor do mês, que ela tá falando do lichia, do papai. Agora tem algumas que já trazem uma variedade já ali à disposição. Tem uma que tem 12 sabores diferentes. E tem que tomar cuidado mesmo, né? Fala, não, é light, não sei o que. Aí você vai pedir os toppings, né? O que vai por cima e pede calda de chocolate, pede um monte de coisa calórica, o sorvete não pode fazer nada por você, né? Então tem que dar uma maneirada mesmo pra não ficar gordinho depois, achando que é saudável, mas tem que tomar cuidado. E agora nós vamos entrar no mundo digital. Aliás, o mundo digital, eu queria agradecer. A gente tá recebendo muitos e-mails hoje. Vocês não estão me deixando ficar sozinho aqui. Muita mensagem pelo Twitter, no @Guia dos Curiosos. Todo mundo participando. O Missionário Rios, que assim, o meu nome é Andréia no Twitter do meu marido. Aqui é meu nome é Andréia. Tô no Twitter do meu marido que tá lavando o quintal. E ela usou esse tênis aqui, a resposta do teste, na terceira série em 83. Já me mandaram também a lista completa dos cantores do Cheio de Mágoa, que a gente tocou agora há pouco. Todo mundo participando do programa, estou super feliz, não fui abandonado. Então, César Monteiro, o consultor de tecnologia da Rádio Bandeirantes, conta agora uma descoberta da internet para você. Imagine esse comercial. Um casal celebra aniversário de casamento. Estão em um restaurante à luz de velas, mas na metade do tempo o marido fala de negócios ao telefone. Fica de paquera com a garçonete, usa a faca como espelho para limpar os dentes e, de quebra, gesticula que se ela comer a sobremesa, ainda vai ficar gorda. Não se esqueça, é um comercial que ao final ainda pergunta o que ela deve fazer. Partir para o adultério, sugere abertamente o site Ashley Madison,
responsável pela ideia. Acredite, a empresa é uma agência de namoro na internet voltado para homens e mulheres comprometidos e que queiram pular a cerca. E apesar de muitos protestos, diz ter atraído 3,5 milhões de assinantes apostando no adultério. O comercial foi banido neste mês pela rede NBC e rejeitado pela Liga Nacional de Futebol Americano, que se recusou a transmiti-lo no final do Campeonato de Futebol Americano, o evento mais assistido da TV nos Estados Unidos. Até a CNN acusou o criador da agência de estar rasgando em pedaços a instituição do casamento e de oferecer um serviço nojento. Ele se defendeu, dizendo que o site apenas serve a um comportamento humano já existente. Um comercial de 30 segundos jamais vai convencer alguém a ter um caso. O que ele não explica é o descompasso do site. São 8 homens para cada mulher cadastrada. E os brasileiros podem se preparar. Em entrevista, o dono do site conta que já pesquisou sobre empresas dos Estados Unidos que se expandiram para o Brasil e que tiveram grande sucesso. Ele está confiante de que o mercado para o serviço no Brasil seria enorme. Será? Se você é curioso e quiser ver o comercial Pra Lá de Cafajeste e as entrevistas do polêmico fundador, ou dar uma olhada no Ashley Madison, você encontra os endereços aqui em nosso site, radiobandeirantes.com.br. César Monteiro, como você vai explicar isso depois na sua casa, nesses sites Pra Lá de Cafajestes que você fica encontrando? Só queria saber. Vamos desvendar agora um mistério das coisas do nosso dia a dia. Vida prática. A pergunta é uma pergunta coletiva. Como muita gente mandou essa pergunta, em vez de ficar dando nome um por um aqui, a gente faz a pergunta: por que a espuma do sabonete é sempre branca se o sabonete é colorido? Quem respondeu é João Fabrim, químico da empresa IP. Sabonete é um sabão que contém aditivos, como corantes, espumas, perfumes, etc., né? Quanto à composição, o sabão é um sal de sódio de um ácido graxo que possui uma molécula muito longa. Uma das extremidades dessa molécula tem afinidade com água e a outra é repelida pela água. Se diz então que é um tensoativo e esses tensoativos podem formar espuma. Bem, a espuma é formada por bolhas que contém 99,9% de ar e menos de 0,1% de água. E a quantidade de sabão nas bolhas de espuma é mínima. Portanto, o corante do sabonete está tão diluído na espuma que praticamente não é observado. A cor branca observada na espuma é, na verdade, a própria reflexão da luz ambiente, e não uma cor propriamente dita. Se você iluminar a espuma do sabão com uma luz vermelha, a cor da espuma será vermelha. Portanto, a cor branca da espuma não é a cor da espuma, mas a cor da luz refletida. Não vou conseguir ler todos os e-mails, mas vou me esforçar para ler muitos. Vou mandar abraços pro Eleutério Sanches, sempre ouvindo Você é Curioso. O Ailton, de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. A Cibele Pedrazini. O Paulo Rebelo. O José Mário Cabrini, de Arara, São Paulo. O Paulo Pecosso, que se ofereceu para na ausência da Silvana, ler os e-mails junto comigo aqui. Muito obrigado, Paulo. Mas é muito divertido. Eu até vou roubar esse espaço da Silvana, que é maravilhoso ficar lendo os e-mails durante o programa aqui. O Antônio Mir manda a sua dica técnica. Para quem não acertou a resposta do teste, tem mais alguns minutos. O som do nome desse tênis lembra o nome daquela mulher que se transforma em gorila. Então só lembra, hein? O som do nome desse tênis lembra o nome daquela mulher que se transforma em gorila. A Débora Conde esqueceu de falar que o Giovanni, o filho dela de 5 anos, está ouvindo o Você é Curioso. Deve estar de castigo, né, coitado? 5 anos ouvindo a gente aqui. O Agileu Nunes, de Crateús, no Ceará, ouvindo. A Valdelice Jardim, ouvindo. A Fátima Paz. O Antônio Severino dos Santos, um abraço para todo o pessoal de Cananéia, em São Paulo. A Elda Durães lembra que a irmã, a Lucilene, faz aniversário dia 12 de setembro. Um abração pro nosso ouvinte Ari Borges, de Campos, em São Bernardo do Campo.
sempre ouvindo os programas da família Bandeirantes. Nós vamos fazer uma paradinha e nós voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com o Você é Curioso. E a Denise Corrochano, né, manda aqui lembrança que os pais dela fazem aniversário de casamento, 51 anos, que é bodas de bronze, como ela lembra. Seu Luiz e Dona Clói Corrochano ouvindo o programa. Então, parabéns pelas bodas de bronze. E o Fábio Banlai diz que a cunhada dele, a Gláucia, faz aniversário amanhã. A gente manda um beijo pra ela, mas o mais legal é que a avó dele, a avó Claudete, comprou um computador novo para ouvir o Você é Curioso. Então, um beijo pra avó Claudete ouvindo a gente e também pessoal do Twitter, né? Hoje, pela primeira vez, fazendo um programa com o Twitter aberto aqui. O @Marien_Schiller tá ouvindo a gente, tá? E o pessoal, o convite também para depois vocês darem uma olhadinha no blog do Curioso, né? www.guiadoscuriosos.com.br/blog, sempre assim, fazendo uma interação com o programa, algumas reportagens que a gente fala aqui, a gente coloca depois no blog, ou trata de temas durante a semana para ver o que rende para falar aqui no programa também. Então uma dobradinha, você continua curtindo as coisas do Você é Curioso no site, no blog, no guiadoscuriosos.com.br/blog. E agora, então, homenagem ao Luiz e a Clói Corrochano, chegou a hora de ouvir a mesma música em duas versões diferentes. Lado A e lado B. E essa música, nós daqui do Você é Curioso batizamos de Melô do Agostinho Teixeira, né? O nome da música é Rádio Pirata e que você ouve primeiro com o grupo RPM, a versão de 1986. E agora o nosso lado B, porque nós somos um programa moderninho, nós estamos por dentro de tudo o que acontece na música. Você ouve a versão de Rádio Pirata com a banda Evo 84. A voltar, navios mercantes, invadir, pilhar, tomar o que é nosso. Pirataria nas ondas do rádio. Havia alguma coisa errada com o rei. Preparar. Bem, agora vamos para a resposta do nosso teste. Contando uma canção. O verdadeiro nome de Glória Estefan, né? O nosso teste do dia é Glória Maria Milagrosa Fajardo. Ela nasceu em Havana, Cuba, em 1º de setembro de 1957 e é considerada uma das maiores cantoras latinas da história. Nascida em 1º de setembro, podia ter chamado Corinthians Maria Milagrosa Fajardo. Com menos de 2 anos, sua família teve que se mudar para Miami devido a razões políticas. Seu pai era guarda-costas do ditador deposto por Fidel Castro, Fulgêncio Batista. E a gente ouve mais uma música de Glória Estefan no encerramento do programa. Você é Curioso de hoje teve a produção de Fernanda Albino e Ana Luísa Silvestrini, na coordenação Eliezer Santos. Locução foi o Frederico, que participou hoje com a gente. Montagem e sonorização do Amaury Rodelli e do Roger Palme. Na mesa de som, Nelson Volter. Na central técnica, o Roger Palme também. Apresentação de Marcelo Duarte e Silvânia Alves, que... A Silvânia não está aqui. A Silvânia Alves, que volta no dia 25, mas esteve em pensamento com a gente. Muito obrigado a todos que escreveram, todos que entraram também pelo Twitter.
Muito obrigado pela participação, muita gente, não deu para se sentir sozinho hoje aqui, então vocês têm que me aguentar sozinho até o dia 18. E agora nós vamos fazer aquela paradinha para o momento democrático e voltamos às 10:50 com Antenados. Tchau, gente! Aqui a gente termina, mas na semana que vem... Você é curioso? Tem mais.